Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tadeu. Estamos aqui em mais uma semana de aula com aula de educação física nesse nosso período à distância. Eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, sempre se cuidando. Essa é a nossa 13ª semana de aula. Eu sou professor da disciplina de educação física aí da Escola Adolfo Maia do município de Cabedelo. Estamos aqui para iniciar mais uma semana. Eu imagino que vocês estejam um pouco cansados de todo esse período à distância, está todo mundo com saudade. Eu ainda nem conheço vocês, mas eu quero usar essa aula de hoje para a gente tentar voltar um pouco a nossa calma. Nas outras semanas eu estava vindo falar sobre a ginástica de condicionamento físico, falei dos treinos aeróbicos e falei também um pouco sobre a nossa frequência cardíaca máxima semana passada. Essa semana a gente vai tratar de uma temática um pouco diferente. Nós vamos falar da ginástica de conscientização corporal, que é uma ginástica totalmente diferente daquelas que a gente vinha trabalhando. Eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Vem comigo que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Então vocês devem estar se perguntando o que é ginástica de conscientização corporal, porque ela é tão diferente das outras. As outras a gente busca o condicionamento físico, então de certa forma a gente treina, a gente se esforça, requer um pouco da nossa energia. Já a ginástica de conscientização corporal é uma prática milenar e geralmente a gente vê nas sessões de relaxamento, de meditação, de yoga, de pilates, sessões de relaxamento como um todo. Essas práticas são milenares e elas têm como objetivo buscar o equilíbrio do nosso corpo, porque a gente sabe que os atletas, ou até mesmo a gente, quando a gente está numa semana muito puxada de trabalho, de estudo, no caso de vocês, a gente precisa relaxar um pouco. Então essas práticas de relaxamento, de conscientização corporal para que a gente volte para o nosso equilíbrio, são chamadas as ginásticas de conscientização corporais, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Existem vários tipos de ginástica de conscientização corporal que eu poderia elencar aqui para vocês, mas como o nosso vídeo tem que ser curto e o conteúdo um pouco mais condensado, nós vamos tratar de 3 tipos de práticas que são as mais comuns e as mais fáceis da gente entender, que são o relaxamento, a meditação e a automassagem. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês e eu espero que vocês guardem esse conceito aí na cabeça de vocês para facilitar na hora da realização das nossas atividades, beleza? O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de relaxamento. A gente sabe que na nossa vida, no caso de vocês estudantes, passar muito tempo sentado numa cadeira da escola produz uma certa tensão. No meu caso de professor, como eu estou sempre dando aula em várias escolas, a gente também precisa relaxar um pouco, diminuir essa tensão do cotidiano da gente. E a gente pode fazer isso por esse primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, que é o conceito do relaxamento. Professor, como é que a gente consegue relaxar? Porque essa palavra é tão comum, mas a gente não sabe como é que essa prática acontece. Da maneira mais fácil possível, você só precisa estar com a roupa adequada, uma roupa muito confortável, deitar em um colchonete na aula de educação física ou em algum lugar aí na casa de vocês, que vocês consigam deitar, respirar controlando essa respiração, consigam diminuir drasticamente a ação muscular de vocês, ou seja, parar o corpo de vocês, tentar relaxar, controlar a respiração, tentar parar um pouco a mente, vocês já estão realizando uma sessão de relaxamento. Então é muito simples. Vamos agora para o nosso segundo conceito. O segundo conceito é o conceito de meditação. Vocês podem até se confundir um pouco com o conceito de relaxamento que eu trouxe anteriormente para vocês, mas não. O que é essa meditação? A meditação é como se a gente estivesse fazendo um relaxamento mais intenso, porque requer uma certa concentração. A gente precisa se concentrar nessa meditação para que a gente consiga chegar no estágio espiritual mais elevado, que a gente consiga relaxar mais profundamente. Essa meditação muitas vezes é ligada ao âmbito religioso, mas ela pode ser feita de qualquer outra forma, ok? A grande diferença que vocês podem usar essa dica para a realização das atividades de vocês é que no relaxamento a gente consegue fazer em uma posição deitado, só respirando e tudo mais. Na meditação, geralmente a gente vê aqueles adeptos da meditação sentado, com as mãos elevadas, de olhos fechados e controlando bastante a respiração. Essas são as meditações, ok? Pode ser feito de outras formas, mas a grande característica da meditação por grande parte dos seus adeptos é quando eles estão sentados e fazendo essa meditação com controle da respiração e da concentração. Vamos agora para o nosso terceiro conceito. O terceiro e último conceito que eu quero trazer para a aula de hoje é o conceito da automassagem. O nome já está dizendo, automassagem é quando a gente consegue massagear a si mesmo para conseguir relaxar de acordo com algumas tensões do nosso cotidiano mesmo.
Geralmente, essa automassagem é com auxílio de alguns materiais que a gente consegue fazer essa automassagem. Não sei se vocês já perceberam, tem umas bolinhas um pouco ásperas que a gente fica fazendo essa flexão da mão aqui para ajudar na circulação. É um instrumento de automassagem. Outras pessoas usam bolinha de tênis para passar nessa região aqui, que é uma região muito tensa, ou até mesmo vocês não precisam de ter esses materiais para realizar a automassagem. Com a ponta dos nossos dedos, a gente consegue liberar algumas tensões de algumas regiões musculares do nosso corpo. Se a gente tivesse presente agora, a gente ia fazer uma sessão dessa nas nossas aulas de educação física, mas não é possível. Mas se vocês quiserem, vocês podem tentar tocar o corpo de vocês, saber onde há uma carga enérgica, uma carga de tensão maior e conseguir fazer essa liberação através da automassagem, beleza? Então é isso, pessoal. Depois de eu ter trazido esses 3 conceitos para vocês, dessas 3 práticas de ginástica de conscientização corporal, que é o nosso conteúdo macro hoje, vocês vão lá no nosso Google Formulário, que é aquele link que eu sempre gero as atividades para vocês, responder algumas correlações de umas imagens que eu vou colocar lá, de uns exemplos de prática que vocês precisam saber identificar de acordo com esses conceitos que eu trouxe para vocês, beleza? De relaxamento, de meditação e de automassagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima semana eu estarei aqui trazendo mais conhecimentos para vocês, beleza? Tchau, tchau, galerinha, e até a nossa próxima aula.